Olá, gente, bom dia a todos e bom dia a todas. Mais uma vez estamos aqui invadindo o perfil da sua NutriPed para a gente poder fazer a nossa live semanal. Essa semana, infelizmente, não consegui fazer na sexta, mas por um ótimo motivo. Para quem esteve presente ontem na live que aconteceu com Belle Pimentel e com Amanda Braga, a sua NutriPed, que foi sensacional. Elas abordaram o tema, da diabetes gestacional e falaram cada uma sobre a sua área, sobre a importância da nutrição e a importância da realização de atividade física para essas gestantes que têm esse diagnóstico. Então hoje eu meio que vou fechar esse tema trazendo para vocês a diabetes gestacional do ponto de vista médico, tá? Eu queria lembrar que ontem foi o dia da gestante. Nós fizemos uma collab, nós três, para comemorar esse dia com vocês. E eu queria parabenizar a todas as gestantes que estão aqui pelo seu dia de ontem, mas vocês merecem parabéns todos os dias, porque estar gestante não é nada fácil. Então, se você está aqui buscando saúde para você e para o seu bebê, você merece parabéns, sempre, todos os dias, tá? E antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu queria lembrar para vocês sobre o nosso projeto, o projeto Mais Mãe. E se você ainda não segue o nosso perfil, vai lá, quando terminar essa live, @maismãe.oficial. O que a gente busca nesse projeto, A gente busca levar informação de qualidade para promover segurança, tanto para você, gestante, quanto para o seu bebê, sem que você precise deixar de cuidar do seu corpo, tá? E para isso a gente fala sobre a alimentação e a movimentação, ou seja, a realização de atividade física, que quando esses cuidados são adequados, eles são completamente fundamentais para você ter uma gestação segura, tá? Então, terminou essa live, se você ainda não segue, vai lá no nosso perfil, @maismãe.oficial e já nos segue lá. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, porque a gente tem muito conteúdo, você também segue a gente lá no YouTube. Só pesquisar Mais Mãe, que você vai encontrar o nosso canal. E lá a gente tem muito conteúdo diariamente, tá? Mas vamos deixar de conversar e vamos partir para o nosso ponto de hoje, Como eu falei para vocês e as meninas falaram ontem na live, hoje eu vou falar sobre a diabetes gestacional do ponto de vista médico. E para isso eu vou trazer 6 tópicos importantes para a gente compartilhar aqui, tá? E o primeiro tópico deles, dos 6, é como que acontece, qual o processo que acontece na gestação para que essa mulher ela tenha o diagnóstico de diabetes gestacional. Eu vou trazer tudo aqui, assim, mais superficial, tá, gente? Eu não vou me aprofundar nos dados médicos muito, não, tá? Porque aqui o nosso foco é a gente informar e a gente aprender, tá bom? Então, o mecanismo central, da diabetes gestacional, ela envolve uma resposta insuficiente de um tipo específico de células que estão presentes no nosso pâncreas. É uma célula que se chama célula beta, tá? A gente conhece ela por célula beta pancreática. Então, essa ação insuficiente, a resistência de insulina, que não sei se vocês lembram, mas eu já comentei isso aqui com vocês, que naturalmente a gestante ela tem uma resistência à insulina própria da gestação. Então, quando essas células elas têm uma resposta insuficiente, isso acaba resultando num aumento de glicose no sangue dessa mãe, ou seja, o açúcar no sangue, e ela adquire a diabetes gestacional, tá? Então, o que acontece? Durante a gestação, principalmente no 2º e no 3º trimestre, tem um aumento progressivo dessa resistência à insulina. E por que isso acontece?
pela ação de alguns hormônios específicos, e esses hormônios, eles são placentários, ou seja, eles são da placenta da mãe, como, por exemplo, a própria progesterona, o cortisol, a prolactina, tem outros hormônios. Então, no segundo e no terceiro trimestre, por causa da produção desses hormônios, essa gestante ela acaba tendo uma maior resistência à insulina. E aí, como essas células, as células beta pancreáticas, elas não estão compensando essa resistência à insulina, seja porque essas células realmente já não estavam funcionando antes, ou por fatores genéticos, como por exemplo, ou como uma obesidade, uma mulher que já era obesa antes de engravidar, ou uma mulher que tem alterações hormonais. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles podem sim estar associados a diagnóstico da diabetes gestacional, tá? Então, resumindo, falei muitos nomes difíceis. Resumindo, a diabetes, ela resulta da incapacidade daquelas células beta pancreáticas de compensar a resistência à insulina que a gestante já tem naturalmente, tá? Então, quando acontece esse processo, a mulher acaba desenvolvendo a diabetes gestacional, tá bom? E aí, nada mais justo do que em seguida a gente falar, ok, entendi qual que é o mecanismo, mas como essa mulher vai ser diagnosticada com a diabetes gestacional? Nosso segundo tópico é exatamente esse. Como que é feito o diagnóstico da diabetes na gestação? Então, assim, normalmente o diagnóstico ele é feito entre 24 e 28 semanas de gestação. De acordo com vários consensos internacionais, diretrizes nacionais, é o que é feito normalmente. E para que tipo de mulher isso é feito? Para aquelas mulheres que antes da gestação não tinham qualquer histórico de diabetes, tá? Então, aquelas mulheres que eram rígidas, que a gente chama de que não tinha comorbidade, que não tinha diabetes, a investigação do diagnóstico de diabetes vai ser feito entre 24 e 28 semanas de gestação. E como que é feito, O diagnóstico, ele é feito por um exame que a gente conhece por TOTG. O que seria isso? É um teste oral de tolerância à glicose, tá? Como que acontece? E tem formas diferentes de fazer esse exame, mas eu vou trazer aqui para vocês a forma mais comum. A gestante, ela ingere uma certa quantidade de glicose, de açúcar, tá? E aí, antes dela ingerir essa quantidade de glicose, o ideal é que ela esteja em jejum. E esse jejum, idealmente, é de 8 horas. Então, a gente faz a coleta da quantidade de glicose no sangue dessa mulher em jejum, antes dela tomar essa glicose. Depois ela toma a glicose, a gente espera 1 hora, a gente mede novamente a glicose dessa mulher e depois, 2 horas depois dela ter ingerido a glicose. Então, no jejum, 1 hora depois e 2 horas depois. São esses 3 valores que a gente vai obter para a gente pensar no diagnóstico de diabetes. Quando que a gente faz o diagnóstico? Se no jejum, antes de ingerir aquela glicose, a glicemia da mulher, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue dela, for maior do que 92, a gente já confirma o diagnóstico. Lembrando que é diferente esses valores quando a gente está com mulheres que não estão gestantes, tá, gente? Isso é específico para mulheres gestantes. Então, em jejum, acima de 92, é dado o diagnóstico de diabetes gestacional. Quando 1 hora depois da ingesta do açúcar, se esse valor vier acima de 180, a gente também dá o diagnóstico de diabetes gestacional. E 2 horas depois, se vier um valor acima de 153, a gente também dá o diagnóstico de diabetes gestacional, tá bom? Em jejum, acima de 92, 1 hora depois, acima de 180
e 2 horas depois acima de 153. Combinado? Mas naquelas mulheres que já têm um fator de risco para diabetes tipo 2, né, que antes da gestação já tinha esse fator de risco, como por exemplo, mulheres obesas, mulheres com idades mais avançadas ou que têm história familiar de diabetes tipo 2, como que é feito essa triagem, né? No início do pré-natal, a gente já faz o TOTG, o teste oral de tolerância à glicose. Então, começou o pré-natal, já é feito esse exame. Combinado? Entendido? Vamos para o nosso terceiro tópico. Esse eu vou falar, mas eu vou falar não tão profundamente, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá, gente? A melhor pessoa para falar sobre isso é a dona desse perfil, que é a Amanda Braga. O terceiro tópico que a gente vai trazer hoje é sobre a importância da dieta no controle dessa condição, né, da diabetes gestacional. Então, assim, o que acontece? Inicialmente, o manejo ele é feito a partir de modificações alimentares, tá? Para que a gente tenha o controle dessa glicemia da mãe e que os desfechos eles sejam menores para o bebê, tá? Então, os estudos médicos atuais, eles afirmam que a terapia nutricional ela deve ser instituída de forma individualizada, tá? Com foco na qualidade e na quantidade do que a gente conhece como macronutrientes. O que são os macronutrientes? O principal, nesse caso da diabetes gestacional, é o carboidrato, mas a proteína também é um macronutriente, mas o foco dessas dietas é o carboidrato. E, obviamente, como qualquer situação na nossa vida, a gente busca também padrões alimentares que sejam mais saudáveis, tá? Então, assim, tem duas coisas que são bem importantes que a gente pode trazer aqui para vocês. O fracionamento das refeições, isso é uma coisa importante para fazer nessas mulheres. E uma coisa também muito importante e curiosa é a gente escolher alimentos ricos em fibra, tá? Porque isso ajuda a reduzir os níveis glicêmicos dessa mulher. Então, como eu falei, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sou a melhor pessoa para trazer informações sobre questões nutricionais. A sua Nutriped é a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas aqui eu queria aproveitar e lembrar para quem não esteve presente na live de ontem que a dieta adequada associada à prática de atividade física, elas podem mudar sim o rumo da gestação, tá? Que é exatamente esse o nosso foco do projeto. Então, até agora, o que a gente viu? A gente viu como que é feito o processo, né? O processo químico, fisiológico, biológico dessa mulher para ela desenvolver a diabetes gestacional. A gente viu como que é feito o diagnóstico, né, nessa gestante e a importância da dieta no controle glicêmico dessa mulher, tá bom? Nós já vimos 3 tópicos, aí a gente ainda tem mais 3. E aí, o nosso quarto tópico, aí começa a ficar mais interessante, porque fica sendo mais prático para vocês. O nosso quarto tópico é em relação às consequências da diabetes gestacional para a mãe, para a própria mulher. Então, a gente pensa que existem sim, claro, consequências para o bebê, mas também existem consequências importantes para a mãe. E o nosso foco é você, gestante, tá? E a diabetes gestacional, ela gera consequências para a mãe, tanto agudas, ou seja, a curto prazo, quanto crônicas, ou seja, a longo prazo, tá? E gera um impacto significativo, tanto na gestação, quanto no momento do parto, quanto na saúde futura dessa mulher, tá? Que seriam essas alterações crônicas. Então, durante a gestação, o que acontece? Quando a mulher ela tem esse diagnóstico de diabetes gestacional, ela tem um aumento do risco de também ter associado hipertensão gestacional, que a gente também já conversou em lives anteriores. Então,
Essa mulher que tem um risco aumentado de uma hipertensão gestacional, se vocês lembram, eu trouxe para vocês que pode gerar o que a gente chama, um quadro que a gente conhece por pré-eclâmpsia ou até mesmo eclâmpsia, que é um quadro bem mais grave, tá? Essa mulher com diabetes gestacional, ela tem mais risco de ter um parto cesáreo, tá? Um parto cirúrgico. E por que isso acontece? Como eu já falei também em lives anteriores, geralmente quando a mãe tem esse diagnóstico de diabetes, o bebê dela acaba ganhando mais peso do que naquelas mães que não têm diabetes gestacional, que a gente conhece como macrosomia, porque esse bebê ele acaba ganhando mais peso e ficando maior. Então isso acaba dificultando o parto normal, né, o parto vaginal. Que a gente, né, que eu já tinha falado para vocês que a gente conhece isso por macrosomia fetal. Além disso, se eu estou considerando que eu tenho um bebê muito grande, um bebê com um peso maior, acontece o risco de ter traumas no momento do parto, tá? Traumas no bebê no momento do parto. E também tem o risco aumentado de parto prematuro, tá? Em relação ao momento do parto, né? Essas mulheres, normalmente, elas apresentam um risco maior de ter uma hemorragia pós-parto. E se elas têm um risco maior de ter hemorragia, elas vão, com certeza, necessitar de transfusão sanguínea. Então, maior risco de necessitar de transfusão sanguínea. E no longo prazo, o que a gente pode falar? No longo prazo, não são todas as mulheres, tá, gente? Mas existe um risco aumentado dessa mulher desenvolver diabetes tipo 2, que não tem relação com a gestação, mas é aquela que se iniciou por causa da gestação. Então, a mulher teve diabetes gestacional e aí ela acabou não controlando e ela desenvolve uma diabetes tipo 2, que é pro resto da vida, tá bom? E em relação ao bebê, né? Esse é o nosso quinto tópico. Quais são as consequências para o bebê? Então, como eu falei antes, esse bebê dessa mãe que tem diabetes gestacional, ele tem um risco de ter um peso maior e um tamanho maior do que o esperado, que a gente chama de macrosomia. Então, como eu falei, isso aumenta a chance de parto cesariano, além de parto prematuro. E essa criança nascendo prematura, ela acaba tendo mais risco de necessitar de uma internação em unidade de terapia intensiva, né, na UTI neonatal. E por quê? Por que essa criança ela tem risco de ser maior do que o bebê normal? A macrosomia, né, ela é consequência da exposição daquele feto ao aumento do açúcar no sangue da mãe. Então, o que é que acontece? O sangue da mãe, ele tem maior quantidade de açúcar e o bebê que está recebendo essa maior quantidade de açúcar no bebê leva um aumento de produção de insulina e isso causa um crescimento excessivo. Então, como eu falei anteriormente, esse bebê que ele é maior, né, maior e mais pesado, isso pode resultar numa dificuldade de retirada desse bebê. Então, isso pode gerar traumas no seu bebê, inclusive podendo gerar fraturas no bebê. Tá, gente? Isso é a primeira coisa. Uma segunda consequência. Esse bebê nascido de uma mãe com diabetes gestacional, ele tem risco de desenvolver a hipoglicemia. Por quê? Exatamente porque existe o aumento da produção de insulina no bebê, como eu acabei de falar, e se tem um aumento da produção de insulina, eu vou ter redução dos níveis de glicose do bebê, no sangue do bebê. Então, na hora que ele nasce, ele normalmente desenvolve uma hipoglicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue dele é menor do que deveria ser, e isso pode gerar várias consequências para esse bebê, e inclusive necessidade de internação em UTI neonatal, na tentativa de melhorar
essa condição de hipoglicemia. Porque a hipoglicemia, dependendo do nível, ela pode ser muito grave, tá? Outra coisa que esse bebê tem risco é de desenvolver o aumento de uma substância que a gente chama da bilirrubina. Essa bilirrubina, quando ela está aumentada, ela é responsável pelo que a gente conhece por icterícia, que é quando aquele bebezinho ele nasce mais amarelado, tá? Então, o bebê filho de mãe com diabetes gestacional também tem risco aumentado de ter icterícia, tá bom? E uma coisa muito importante é que também tem o aumento do risco do desconforto respiratório neonatal, que é quando o bebê ele nasce, ele apresenta um desconforto respiratório que pode necessitar de intubação, de coisas mais graves. Então, também tem esse risco aumentado. Combinado? Mas, desculpa, gente, não fica só nesse momento de pós-parto, né, do que a gente chama de período perinatal, que é ali próximo ao parto. O bebê, ele também tem consequências a longo prazo. Do mesmo jeito da mãe, a gente também tem consequências a longo prazo para esse bebê. Quais são essas consequências? Essa criança, ela tem risco aumentado de desenvolver obesidade, de ter também diabetes, de ter alguns distúrbios que a gente conhece como distúrbios metabólicos, como, por exemplo, aumento da pressão arterial e dislipidemia, né, que é o aumento do colesterol, vamos dizer assim. Além de alterações do desenvolvimento neurológico dessa criança, tá? Alguns estudos já foram realizados sobre isso e já tem uma resposta de que essas crianças têm mais risco de ter transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, tá, gente? Então, assim, é muito importante as consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. Combinado? E vamos ao nosso último tópico, que é último, mas não é menos importante, que é como que a gente pode fazer para minimizar as consequências para o bebê, que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para você que está gestante. Então, o que a gente precisa fazer, né? Lembrando que essa gestante, obviamente, ela precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Obstetra, claro, pediatra, profissional de educação física, nutricionista, endócrino. Então, assim, esse é o mundo ideal, que essa mulher ela tenha esse acompanhamento multiprofissional, tá bom? E quais são as intervenções que a gente pode fazer pensando em minimizar essas consequências para o bebê? As intervenções, né, que a gente precisa fazer, elas buscam gerar o controle da glicemia dessa mulher, tá? E quanto antes eu começar com esse controle rigoroso da glicemia, melhor para essa mulher, tá? E inicialmente a gente não vai pensar em fazer uma abordagem medicamentosa, não. Assim como fora da gestação, a gente pensa primeiro em mudança de hábitos de vida. Então, o manejo inicial, a gente precisa pensar em intervenções no estilo de vida dessa mulher. Eu já falei um pouco antes, mas primeira coisa muito importante, orientação nutricional individualizada, tá? Segunda coisa, atividade física regular, que é muito importante que seja direcionada, de preferência, por uma profissional que entenda desse aspecto. E a terceira coisa é a automonitorização, ou seja, a mãe ela ter um controle através daqueles aparelhos que a gente pode utilizar para ver a glicemia dela, ela ter esse controle dessa curva glicêmica dela, tá? Tem alguns tipos específicos de dieta que os estudos falam que são muito bons para mulheres com diabetes gestacional, mas eu não vou entrar em detalhes, porque, novamente, eu vou dizer que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso.
quem é a melhor pessoa para falar sobre isso é a sua Nutripédia, tá? Mas o uso dessas dietas específicas demonstram que tem uma redução significativa do peso do bebê ao nascer. Ou seja, eu vou reduzir a chance de macrosomia desse bebê, fazendo com que esse parto ele seja mais fácil de acontecer, com menos chances de trauma nesse bebê, tá? Então, primeira coisa importantíssima que a gente precisa falar. Outra coisa é, na hora que essa mulher ela está tendo um controle glicêmico, está fazendo uma dieta adequada, uma atividade física regular e adequada, a gente consegue muitas vezes não fazer uso do tratamento medicamentoso, tá? Então isso é muito importante. Quando essa mulher, com essas medidas anteriores, ainda assim não consegue fazer o seu controle glicêmico, infelizmente a gente precisa sim atuar com medicação, fazer o tratamento farmacológico, tá? E aí, a primeira medicação que a gente pensa em fazer nessas mulheres é assim, a insulina, tá? A insulina, ela está recomendada porque já se sabe que ela não passa pela placenta e ela não tem riscos no desenvolvimento do bebê. Ela é segura, ok? Vocês devem conhecer que além da insulina para o tratamento de diabetes, a gente tem outros medicamentos orais, né, comprimidos. Mas acontece que não é toda mulher que pode fazer o uso desses medicamentos e não é todo medicamento que essas mulheres podem usar. Por quê? Tem alguns medicamentos que são sim possíveis de atravessar a placenta, chegando até o bebê. E em relação à segurança para o bebê, ainda tem os estudos, eles não são tão fortes, eles não são tão robustos. Então a gente acaba segurando um pouco a utilização dessas medicações. A gente pensa mesmo no uso da insulina. E como que a gente pode fazer a monitorização da criança, né? Quando essa mulher ela tem diabetes gestacional, a realização de ultrassonografia ela é um pouco maior quando comparada àquela mulher que não tem diabetes, tá? Ou seja, ela vai fazer o ultrassom com mais regularidade para avaliar o crescimento desse bebê e se ele tá bem, o bem-estar fetal, né? E principalmente, né, naquelas mulheres que precisam da terapia farmacológica, da medicação, tá? E aí, desculpa, a programação do parto, que é uma coisa muito importante, ele deve considerar o risco de macrosomia, tá? E algumas complicações que estão associadas. Então, quando a gente pensa naquela gestante que teve um controle glicêmico adequado, somente com aquelas mudanças do estilo de vida, com dieta, com atividade física, a gente acaba preferindo a realização do parto entre 39 e 40 semanas, como naquelas mulheres que não estão com diabetes. Mas naquelas mulheres que necessitaram, né, do uso de medicamentos, a gente acaba adiantando esse parto. O ideal é que seja feito antes de 40 semanas, tá? E a avaliação do peso do bebê, ela é importantíssima para a gente pensar em marcar a cesárea eletiva. Por quê? Porque esse bebê ele pode chegar a pesar mais de 4,5 kg. Então, a gente não pode deixar que esse bebê cresça muito, ganhe muito peso, exatamente por todas aquelas complicações que eu falei anteriormente, para principalmente reduzir o risco de trauma nesse bebê, ok? Então, chegou a hora do nosso resumo. Vamos fazer o nosso resumo? Hoje eu trouxe 6 tópicos para vocês. O primeiro, como que acontece o processo de diabetes gestacional. O segundo, como que é feito o diagnóstico de diabetes gestacional, qual o exame que a gente utiliza, em que momento da gestação, quais os valores que a gente determina esse diagnóstico. O terceiro tópico, como a dieta adequada
ela é importantíssima no controle glicêmico dessa mulher. Nosso quarto tópico: quais as consequências para a mãe quando ela tem diabetes gestacional. Nosso quinto tópico: as consequências para o bebê quando essa mulher tem diabetes gestacional. E o nosso último tópico: como minimizar as consequências para o bebê. Combinado? Eu espero que vocês tenham aprendido. E agora eu queria aproveitar e fazer um convite muito especial para vocês. Se você está gestante, se você se preocupa com a sua saúde e com a saúde do seu bebê, e também se preocupa com o seu corpo, com o seu bem-estar, deseja ter uma gestação segura e baseada em informação de qualidade, né, em informação, em dados científicos, né, comprovadamente científicos, eu te convido para participar da Masterclass Mais Mãe. Ela vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, às 20 horas. Vai ser um evento totalmente gratuito e online. Você vai poder assistir ele da onde você estiver. Lá, nós vamos te mostrar que é possível ter uma gestação segura para você e para o seu bebê, sem precisar deixar de cuidar do seu corpo, tá? E como que você faz a sua inscrição? Muito simples. Quando terminar essa live, você vai lá no nosso perfil, aqui no Instagram mesmo, @maismãe.oficial. Vai ter um link na nossa bio. Você clica lá, vai abrir o formulário de inscrição. Em menos de 2 minutos, você preenche os seus dados, já se inscreve e já entra no nosso grupo de WhatsApp, tá? E pronto, sua inscrição está garantida. Basta aparecer no dia 28 de agosto, às 20 horas, e a gente se encontra lá, tá? Super rápido, tá, gente? Não perde essa oportunidade. Se eu fosse você, eu não perderia, inclusive eu estarei lá, óbvio. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que a gente se veja na próxima semana. Como vocês sabem, essa live ela só fica disponível por 72 horas, então não deu para assistir toda. Vem aqui no perfil da sua NutriPed e também lá no nosso perfil do Mais Mãe, e você consegue assistir essa live de novo, mas ela só vai ficar disponível por 3 dias, tá bom? Nos vemos na próxima semana e um bom fim de semana para vocês. Até lá!